Imagina que você está segurando uma semente em suas mãos. Parece pequena, insignificante até, não é? Mas, se você a plantar no solo certo, com a atenção necessária e cuidado constante, ela pode crescer, florescer e se transformar em uma árvore imponente, capaz de proporcionar sombra, frutos e beleza para todos ao redor. Assim são as palavras que escolhemos. Muitas vezes não damos conta do poder que elas têm. Elas começam pequenas, como sementes, mas têm a capacidade de transformar profundamente a nossa vida. Cada palavra que proferimos é uma semente lançada no vasto solo do universo, e com o tempo, elas germinam, crescem e criam a realidade em que vivemos. Assim como a árvore, nossa vida é moldada pelas palavras que escolhemos sem perceber. Elas estão sempre em movimento, criando e reconstruindo o nosso mundo, tanto interno quanto externo. Por favor, escolhido, antes de continuarmos, peço com a bênção de Deus para que você se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário, pois isso é muito importante para a gente. Muito obrigado e vamos lá. A importância das palavras. As palavras não são meras expressões de pensamentos. Elas são potentes forças que moldam nossa realidade. Cada palavra que sai da nossa boca carrega consigo uma energia vibracional única. Imagine por um momento o impacto que uma palavra pode ter. Ela pode ser uma chave que abre portas para novas oportunidades ou uma corrente que limita o nosso potencial. As palavras moldam o modo como nos vemos e como o mundo nos vê. Elas têm o poder de construir, mas também de destruir. Cada palavra que dizemos é uma manifestação direta de nosso estado interior, refletindo nossos pensamentos, crenças e emoções mais profundas. Quando falamos, estamos, na verdade, oferecendo um reflexo do nosso ser mais íntimo, mostrando ao mundo como nos sentimos, como pensamos e como vemos a realidade. Muitas vezes, esquecemos a responsabilidade que temos sobre as palavras que escolhemos. Elas não são apenas sons. Elas criam a realidade em que vivemos e, se desejamos transformar nossa vida, devemos começar com o poder que reside em cada palavra que pronunciamos. O mundo exterior, com todas as suas possibilidades e desafios, nada mais é do que um reflexo de nossas próprias palavras internas e externas. O impacto das palavras negativas. Quando falamos, muitas vezes não percebemos o impacto que nossas palavras têm em nossa vida e no mundo ao nosso redor. Especialmente quando nos permitimos cair na armadilha das palavras negativas que constantemente repetimos em nossas conversas diárias. Palavras como não posso, não sou bom o suficiente ou isso nunca vai dar certo não são apenas expressões inofensivas. Elas são sementes de limitações que plantamos no solo do nosso subconsciente. O mais perigoso dessas palavras é que elas não apenas afetam nosso estado emocional, mas criam uma realidade que reforça essas crenças. Imagine, por exemplo, alguém que está sempre reclamando da sua situação financeira. Cada queixa, cada palavra de escassez, como nunca tenho o suficiente, fortalece a percepção de que a pobreza é uma realidade inevitável. A mente subconsciente não faz distinção entre o que é real ou imaginário. Ela apenas absorve e manifesta o que acreditamos ser verdade. Assim, ao alimentarmos o subconsciente com palavras negativas, estamos solidificando essas condições em nossa experiência cotidiana. Da mesma forma, o humor autodepreciativo, que pode parecer inofensivo, alimenta a ideia de que não somos merecedores de sucesso, amor ou prosperidade. As palavras negativas, repetidas com frequência, tornam-se crenças profundas que limitam nossa capacidade de crescer e prosperar. Portanto, é fundamental perceber o poder das palavras que escolhemos, pois elas são as forças invisíveis que constroem e sustentam nossa realidade. O papel do subconsciente. A mente subconsciente é uma força poderosa, silenciosa e incansável. Ela não questiona, não analisa, não filtra. Tudo o que lhe é dado, ela aceita. E é exatamente aí que reside o poder das palavras. O subconsciente não tem a capacidade de discernir entre o que é bom ou ruim, positivo ou negativo. Ele simplesmente absorve e começa a manifestar tudo o que acreditamos ser verdade.
Quando pronunciamos palavras negativas como não consigo ou isso é impossível, estamos, sem perceber, alimentando uma crença profunda de que essas limitações são reais. E como resultado, o subconsciente começa a gerar pensamentos, sentimentos e ações que reforçam essa ideia. Por outro lado, quando falamos palavras de poder como eu sou capaz, eu sou abundante ou eu mereço o melhor, estamos plantando sementes de confiança e prosperidade no solo fértil da mente subconsciente. Ela, então, começa a manifestar esses pensamentos e sentimentos de forma concreta, criando uma realidade que está alinhada com essas novas crenças. O que muitas vezes não entendemos é que o subconsciente não sabe se aquilo que dizemos é verdade ou se é uma mentira repetida. Ele apenas responde aos comandos que lhe damos, criando e reforçando a realidade em que vivemos. Portanto, se desejamos mudanças reais e duradouras, devemos começar por reprogramar o subconsciente com palavras que nutrem e elevam e não com aquelas que limitam e diminuem. Alinhamento com a felicidade e abundância. A felicidade e a abundância não são apenas estados que acontecem por acaso. Elas são cultivadas dia após dia por nossas palavras, pensamentos e atitudes. Quando alinhamos nossas palavras com sentimentos de gratidão, reconhecimento e alegria, abrimos portas para um fluxo constante de positividade e prosperidade em nossas vidas. Um simples obrigado por aquilo que já temos pode ser um portal poderoso para receber mais do que o universo tem a oferecer. As palavras de gratidão não são apenas uma forma de reconhecer o que é bom, mas também de afirmar para o universo que estamos prontos para receber mais bênçãos. Da mesma forma, as afirmações diárias como eu sou feliz e próspero ou a abundância flui para mim em todas as áreas da minha vida, ajudam a criar uma base sólida de crenças positivas que atraem oportunidades e crescimento. Essas palavras não apenas nos conectam com a energia da abundância, mas também nos fortalecem emocionalmente, criando um ciclo contínuo de bem-estar e sucesso. Quando falamos em abundância, não estamos apenas falando de riquezas materiais, mas também de saúde, amor e paz interior. Alinhar nossas palavras com a frequência da felicidade e abundância transforma a nossa realidade de dentro para fora, criando um campo vibracional que atrai tudo o que desejamos. O poder das afirmações. As afirmações têm o poder de reprogramar nossa mente e moldar nossa realidade de forma profunda. Elas são mais do que simples frases repetidas, são declarações de intenção, expressões de confiança e de crença no nosso potencial. Quando falamos em voz alta ou mentalmente palavras positivas como eu sou capaz, eu mereço o melhor ou eu sou bem-sucedido, estamos emitindo uma energia que se alinha com nossos desejos mais profundos. Essas palavras, quando repetidas com consistência, começam a substituir as crenças limitantes que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo. A chave para o poder das afirmações está na certeza e na confiança com que as proferimos. Não se trata de esperar que algo aconteça apenas por dizer, mas de uma mudança interna que começa a refletir externamente. Ao transformar eu espero vencer em eu vou vencer, por exemplo, estamos criando uma energia de certeza e determinação. A mente subconsciente, que absorve tudo sem questionar, começa a agir de acordo com essas afirmações, criando um campo de possibilidades onde o sucesso se torna uma realidade. As afirmações têm o poder de alinhar a mente, o corpo e o espírito, criando uma coerência interna que se reflete no exterior. Elas nos lembram constantemente do nosso verdadeiro valor e das imensas possibilidades que estão ao nosso alcance, desde que sejamos fiéis à nossa voz interior. As palavras que escolhemos falar são um reflexo direto do nosso estado interior. Se estamos em paz, em harmonia, nossas palavras serão gentis, amorosas e edificantes. Por outro lado, se estamos em conflito interno, o que falamos tende a refletir essa agitação. A maneira como nos expressamos pode revelar se estamos em equilíbrio ou em desequilíbrio, se estamos alinhados com nossos valores mais profundos ou se estamos apenas reagindo às circunstâncias.
As palavras não são apenas sons que saem de nossa boca, elas têm o poder de expressar o que sentimos, pensamos e acreditamos sobre nós mesmos e sobre o mundo. É essencial que, ao nos expressarmos, alinhemos nossas palavras com sentimentos de amor, compaixão e gratidão. Quando falamos com o coração aberto, nossa realidade se torna mais suave, mais acolhedora. Por outro lado, quando as palavras são carregadas de raiva, medo ou insegurança, estamos projetando essas emoções no mundo, criando um ambiente mais tenso e difícil. O estado interior de uma pessoa se reflete claramente no que ela diz. Por isso, se desejamos transformar nossa vida e nosso mundo, devemos começar pelo interior, cultivando pensamentos e emoções positivas que se manifestarão nas palavras que escolhemos para nos comunicar. A influência coletiva. As palavras que pronunciamos não impactam apenas a nossa vida, mas também a consciência coletiva. Cada palavra que falamos contribui para o ambiente que nos cerca, afetando o coletivo de forma profunda. Quando expressamos amor, compaixão e positividade, estamos criando um campo vibracional que pode transformar não apenas a nossa realidade, mas também a dos outros. As palavras de gentileza e compreensão têm o poder de curar e unir, enquanto palavras de ódio e raiva geram divisão e conflito. O impacto das palavras na consciência coletiva é imenso. As palavras podem criar ambientes de paz ou de caos, de esperança ou de desespero. Se desejamos um mundo melhor, mais harmônico e positivo, devemos começar com as palavras que escolhemos usar no nosso dia a dia. Cada palavra que falamos tem o poder de se espalhar e influenciar o coletivo, criando ondas de transformação e evolução. As palavras têm uma essência que vai além do físico, transcendendo o tempo e o espaço. Elas estão ligadas à nossa alma e à nossa conexão espiritual, refletindo não apenas nosso estado atual, mas também um vínculo profundo com o que é eterno. Hermes Trismegisto, uma figura emblemática na filosofia espiritual, nos lembra que a fala e a mente possuem um poder que vai além do plano material. Nossas palavras não são simplesmente sons no ar. Elas são energias vibracionais que ecoam em outras dimensões, afetando nosso espírito e nossa jornada espiritual. Cada palavra proferida carrega uma carga energética que ressoa com nossa essência divina, tocando não apenas o presente, mas também o futuro e os reinos espirituais. O que falamos pode, portanto, afetar nossa imortalidade, nossa conexão com o divino e com o cosmos. Quando usamos palavras de luz, amor e sabedoria, estamos alinhando nossa essência com os princípios universais que governam o universo. A palavra, dessa forma, se torna um veículo de transformação não só física, mas espiritual, pois ela está ligada a algo muito maior do que nossa existência material. O poder das palavras é imenso, e ao reconhecê-lo, podemos transformar nossas vidas de formas inimagináveis. Cada palavra que escolhemos não apenas reflete nosso estado interior, mas também molda a realidade que experimentamos. Ao nos conscientizarmos desse poder, podemos começar a cultivar uma fala que promove o bem-estar, a abundância e a paz. Quando alinhamos nossas palavras com nossos desejos mais profundos e com a energia positiva do universo, abrimos portas para novas oportunidades e experiências. Não se trata de evitar palavras negativas, mas de fazer escolhas conscientes sobre como nos expressamos e como nos conectamos com o mundo ao nosso redor. As palavras têm a capacidade de criar e de transformar, e é nosso dever utilizá-las com sabedoria. Se desejamos um futuro melhor, mais próspero e mais harmonioso, devemos começar com o que falamos, pois é a partir delas que a mudança começa. E se você chegou até aqui, comente: eu tenho o poder da palavra.